Queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, em Efésios, no capítulo 5. Eu queria, antes de entrar, de fato, no assunto que o Senhor tem ministrado, né, nós passamos o ano passado inteiro destrinchando esse assunto, entrando no tema do Evangelho, na profundidade desse conteúdo, mas principalmente na importância de nós termos o fundamento bem posto no seu lugar. E aí é muito difícil você reunir um ano de estudo em para uma hora. É muito difícil. Estava conversando ali com os irmãos, eu espero que dê, mas se não der, depois a gente continua. Amém, né, Edu? Efésios 5, 25. Amém? Acharam? Gente, eu preciso de interação, tá? Porque senão eu não funciono. Eu sou meio doido, vocês me conhecem. Quem me conhece aqui sabe, eu sou meio maluco, então vamos comigo, por favor. Efésios 5, 25 diz assim: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Por que nós estamos buscando o Evangelho? Por que nós estamos nos aprofundando nesse tema, ou pelo menos tentando tatear, para ver se a gente consegue que o Espírito venha e traga alguma revelação para nós nesse tempo? A resposta é muito simples, porque nós queremos a volta de Jesus. Amém? Quantos querem a volta de Jesus aí? Pode levantar a mão, dar um glória aí. Isso aí, vamos comigo, gente, bora lá. Então, em Mateus 24, versículo 14, Jesus diz que este evangelho do reino será pregado e então virá Isso aí. Então, entende-se que para nós termos uma igreja gloriosa, como acabamos de ler em Efésios, é necessário que o evangelho do reino seja pregado. Então, para ele vir, vai ter uma igreja gloriosa. Por mais que a gente olhe para isso hoje em dia e não consegue identificar isso. A gente olha para a realidade da igreja hoje e a gente não consegue ver, então, essa glória toda, né? Infelizmente, muita gente alega ser cristão no Brasil. Teve um censo há 10 anos atrás, e teve um último, na verdade, recente, em 2020, um censo do IBGE, falando que nós temos no Brasil cerca de 60 milhões de cristãos, incluindo católicos, evangélicos, etc. Só que a gente olha para a realidade da igreja e é claro, é nítido que esse número é uma mentira. Esse número não é real. Tanto que, quando aconteceu o último censo, quando ainda estava cerca de 42 milhões de cristãos evangélicos, um grupo de anciãos se reuniu lá em São Paulo, no interior de São Paulo, para clamar ao Senhor e para pedir perdão ao Senhor, porque eles reconheceram que esse número não é real. Porque, claramente, se houvesse, de fato, essa quantidade de pessoas salvas, a realidade da nossa nação seria outra. Amém? Amém. Então, quando a gente... Por que eu falo isso? Por que é fácil da gente identificar isso? Por que eu afirmo isso? É simples. Oi, meu amor. Essa é minha filha, para quem não conhece. Ela é muito quietinha, tá? Recebe. Então, por que essa informação... Ela é importante. E por que a gente tem certeza disso? Que não são 60 milhões de cristãos verdadeiros, que não são 42 milhões de evangélicos no Brasil. Por quê? Porque quando a gente olha para a igreja hoje, quando a gente olha para a conduta de um cristão hoje, e a gente analisa o que a Bíblia diz sobre ser cristão, nós percebemos que tem alguma coisa errada, que a conta não está batendo. Faz sentido? Então, quando você olha para uma pessoa que ela diz ser cristã, mas ela não anda segundo a Bíblia, ela não está dando testemunho segundo a palavra de Deus, você facilmente consegue entender que ela está andando, no mínimo, em desobediência, se é que foi salva. Amém? A gente tem facilidade de identificar isso de forma individual, mas Deus, Ele também nos mostra como nós, coletivamente, enquanto igreja, devemos de viver.
Sabe, alguém só pode ser considerado cristão se ele anda segundo aquilo que a Bíblia diz. Vocês concordam com isso? Da mesma forma, a igreja só pode ser considerada igreja se ela está caminhando segundo aquilo que a Bíblia diz. Estão comigo? Então, se você pensar sobre igreja, o que é igreja? Igreja é igual um povo, um tipo de criação, um tipo de gente, tá? Uma nova criação, como o Evangelho propõe, que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para obedecer à lei de Deus. Abra comigo em Ezequiel 11, Ezequiel capítulo 11, 19 e 20. Se você quiser também anotar, porque como o tempo é curto, eu vou falar muita coisa rápida e alguns versículos eu vou só realmente passar a referência e ler, porque às vezes não vai dar tempo de nós lermos juntos, tá bom? Mas esse texto eu queria que nós abríssemos. Ezequiel, capítulo 11, 19 e 20. Diz assim: eu lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Eu retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão, de fato, o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, qual que é a nossa esperança? É que Deus prometeu que isso iria acontecer. Deus prometeu que colocaria dentro de nós o seu Espírito e que colocaria amor pela sua lei dentro dos nossos corações. Não foi algo que nós nos propusemos a fazer, mas Ele prometeu fazer isso. Tá? Então, todas as vezes que nós pensamos em igreja gloriosa, nós precisamos entender que é aquilo que está escrito, que a gente acabou de ler. Uma igreja santa, pura, sem mácula, sem pecado. E essa igreja é uma igreja que é capacitada pelo Espírito para andar segundo a lei de Deus. Amém? Então, qualquer pensamento de essa coisa de agora eu estou salvo e não preciso obedecer e não sei o quê, acho que ficou bem claro que não é bem assim o rolê, né? Então, quando a gente fala de igreja gloriosa, obrigado, irmão, a gente olha para a igreja de Atos, amém? A igreja de Atos é o que mais se aproxima da expressão igreja gloriosa. É a que chegou mais perto. Pelo menos até ali o capítulo 5. Chegou mais perto dessa descrição. Então, da mesma forma que a gente identifica um indivíduo e ele não está andando segundo o que a Bíblia diz, e a gente reconhece que ele está em desobediência ou em pecado ou em queda, nós olhamos para a realidade da igreja hoje e conseguimos entender a mesma coisa. Ou seja, a igreja está numa situação de queda, o povo coletivo de Deus, e ela precisa de restauração. Para que essa restauração? Porque ao restaurar a igreja, através da mensagem do Evangelho, a noiva será pronta e Jesus virá. É por isso que nós estamos olhando, se aprofundando no Evangelho. Amém? Qual que é o problema então? O Evangelho ou os evangélicos? Quem arrisca dizer que é o Evangelho, que são os evangélicos, pode levantar a mão aí com carinho. Quem arrisca dizer que é o Quem arrisca dizer que é o Evangelho? O que fez da igreja de Atos chegar nesse ápice? O que fez a igreja primitiva chegar tão próximo de ser a igreja gloriosa? A mensagem que ela ouviu. Porque a mensagem que a igreja ouviu gerou a igreja de Atos. E da mesma forma, a mensagem que nós ouvimos agora no século 21 gerou a igreja do século 21. Então, claramente, nós conseguimos observar que nós não estamos sendo impactados pelo mesmo evangelho. Que o evangelho que nós recebemos é um evangelho que está fragmentado. Não é um evangelho completo, não é um evangelho segundo a mensagem que os apóstolos entregaram na igreja. E se eu pudesse até dar um nome para essa palavra, seria isso, o evangelho apostólico. O evangelho que os apóstolos tiveram. Ok? Abre comigo, por favor, em Mateus 16, dos 15 ao 18.
Mateus 16, do 15 ao 18, diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Nós temos duas interpretações ali, até conferi isso com o Eduardo antes. A primeira interpretação desse texto, esse é um texto de fato muito complicado, a primeira interpretação é que Pedro é esse fundamento. Só que tem um probleminha aí, que Jesus não está falando assim que Pedro, em você eu edificarei a minha igreja. Jesus não disse isso. Então, o que nós cremos? A Igreja Católica acredita que é Pedro, tá? Por isso que ele foi o primeiro Papa e depois tiveram sucessores, etc. Depois vocês podem olhar isso. Nós acreditamos que a confissão de Pedro é o fundamento. Ou seja, Jesus não disse que o Pedro seria a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Não, ele não disse isso. O que ele está dizendo é a revelação que Pedro teve, que o Pai deu. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é a rocha. Quem lembra da parábola da rocha? Então, claramente, Cristo estava afirmando que a igreja seria edificada sobre um fundamento, e esse fundamento é a revelação de quem Cristo é. Amém? E quando nós estamos falando de reforma, quando nós estamos falando de restauração, nós não estamos falando, sabe, de lixar aqui, pintar, né? Nem olha para as paredes não, que está precisando. Mas nós não estamos falando disso. A gente está falando de desconstruir tudo aquilo que foi construído com um falso fundamento. E nós estamos falando de cavar profundamente, de retirar o fundamento errado que foi posto para colocar o verdadeiro fundamento, a revelação de quem Cristo é. É por isso que nós estamos tentando alcançar o Evangelho. Amém? Vocês estão comigo? Então, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: Irmãos, eu venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele vem para relembrar aos irmãos a mensagem do Evangelho. E ele vem me relembrar essa mensagem porque a igreja estava enfrentando vários problemas, era uma igreja com muitos dons, e eles tinham diversos problemas, mas Paulo não foi para lá tentando solucionar os problemas dessa igreja com um novo método, com uma nova forma de ser igreja, sabe, com algo novo. Não, ele foi lá para recolocar o fundamento que havia sido perdido, o Evangelho. Amém? Então, aquilo que nós cremos vai definir a maneira como nós vivemos. Ou seja, os meus pensamentos, o meu estilo de vida, as minhas atitudes, a forma com a qual eu decido, a minha cosmovisão, são resultantes daquilo que eu penso. Portanto, se o Evangelho de Cristo não é aquilo que está moldando a nossa mente, um outro Evangelho está. Um outro fundamento, um outro pensamento está moldando a minha mente. E nós precisamos observar. Paulo aqui quer lembrar os irmãos do Evangelho, porque é muito fácil a gente esquecer o Evangelho. Lembra que Jesus fez na ceia? A ceia é a melhor forma de lembrar o Evangelho. Ele, inclusive, falou assim, esse é um memorial. Ou seja, está falando de memória, está falando de lembrança. E Jesus fala, façam isso sempre que vocês estiverem reunidos. Então, o Evangelho ele precisa ser lembrado constantemente. E no versículo... E uma das formas, né, de lembrar isso é através da palavra. No versículo 3, esse texto
Diz assim: antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho ele tem a ver com o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. O problema é, quem é Cristo? O problema é, na nossa cultura hoje, nós não temos uma clareza acerca da identidade de Cristo. Quem é de fato Jesus? Porque, como vocês já sabem, tem muitos Jesus aí. Né? Tem pessoas famosas que estão falando, eu creio em Jesus, a minha relação com Ele é assim, não sei o quê, mas você vê claramente que essa pessoa não está falando do Jesus da Bíblia. Então, é muito complicado esse pensamento nos nossos dias, porque ou a pessoa não tem ideia de quem é esse Jesus, de verdade, o Jesus da Bíblia, ou o próprio conceito do pecado não vai fazer sentido nas nossas mentes pós-modernas. O que é pecado? Porque agora, tudo aquilo que me faz feliz está tudo bem. Se te faz feliz, não é isso que nós ouvimos? Se te faz feliz, está tudo bem. Então, não tem como a gente entender o que Paulo está dizendo aí no verso 4, né, que Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, se antes nós não tivermos clareza de quem é esse Cristo que Paulo está pregando, de quem é Deus, ok? Então, abra comigo em Atos 17. Cadê o Nielton? Não está aqui. Então, Atos 17, Paulo está em Atenas, e diferente de onde Pedro e os outros apóstolos costumavam pregar, Atenas não é um lugar pré-evangelizado. Atenas é uma cidade de gentios, ou seja, as pessoas lá não conheciam a promessa que nós já falamos aqui, a promessa de Abraão, né, a promessa do descendente da mulher. Não tinha isso, as pessoas simplesmente não tinham ideia. E aí ele está nesse cenário. E aí Paulo, em Atos 17, 22, 23, diz assim: então Paulo, levantando no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então Paulo identifica um elemento da cultura de Atenas e fala assim: sabe esse Deus que vocês não conhecem? É sobre ele que eu estou falando. E o interessante é que ele começa falando assim: vocês estão adorando sem conhecer. E é muito semelhante a muito culto que a gente tem hoje. A gente tem um culto legal, com luzes legais, com um monte de coisa, canta músicas legais, mas a gente não tem uma clareza de quem é esse Deus que nós adoramos. Por isso que muitas vezes a gente fica apático na adoração. Eu não sei quem eu estou adorando. E a adoração é uma resposta a quem Deus é. Se eu não sei quem Deus é, eu vou ficar apático mesmo. Então, há uma ignorância sobre Deus, e quando há essa ignorância, automaticamente é colocado o fundamento da idolatria. E o que é idolatria? A idolatria como ação, ela tem o pensamento como fundamento. Lembra que eu falei? As minhas atitudes, as minhas ações, elas são moldadas pelaquilo que eu penso, pelaquilo que eu creio. Então, você nunca vai adorar um falso Deus enquanto na sua mente você tem ali concebido que ele é de fato um falso Deus. Vocês lembrarem de o que aconteceu em Êxodo 32, eu acho que foi Êxodo 32, que Moisés sobe para receber a lei de Deus, e quando Moisés sobe para receber a lei de Deus, ele fica lá um tempo, acho que 40 dias, 40 noites, né? E quando ele desce, ele ouve um som. Na verdade, o próprio Deus já falou para ele: desce lá, que o povo desviou. Ou seja, nem deu tempo dele descer com a lei de Deus. O povo já tinha pecado. E você sabe o que é o pior dessa passagem? É que eles fizeram um bezerro de ouro, e eles olharam para esse bezerro de ouro e falaram assim: esse é o Deus que nos tirou do Egito com braço forte e mão poderosa. Ou seja, eles estavam atribuindo ao bezerro de ouro que eles mesmos fizeram as obras que Deus tinha acabado de fazer com eles. Eles estavam adorando um falso Deus e chamando ele de o Deus verdadeiro. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Então, esse não é um assunto
esse não é um assunto, como diz, de paralelo. Esse não é um assunto, sabe? É um assunto central, precisa ser dito. Nós podemos ter, sim, uma falsa imagem sobre quem Deus é na nossa mente. E nós podemos chamar esse falso Deus de Jesus, afirmando ele ser Jesus. Então, quem é esse Deus desconhecido? Leia comigo o versículo 24, ainda em Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, mas Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo o mais. Então Paulo, quando vai anunciar aos gentios, os gentios não sabem quem é Jesus, não sabem quem é o descendente, os gentios não sabem da promessa de Abraão, e ele não começa falando assim, Jesus morreu na cruz. Se você for ver a pregação de Pedro em Atos, quando ele é cheio do Espírito, ele levanta assim e fala assim, esse que vocês crucificaram é o Messias prometido. Por quê? Porque toda a nação sabia que havia um Messias prometido. E Atenas não. Então Paulo, ele vai lá no início e ele fala, ei, sabe esse Deus que vocês não conhecem? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele que mantém e sustenta o fôlego de tudo aquilo que foi criado. Ele não começa a falar que Jesus te ama. Ele não começa falando que Jesus morreu na cruz. Amém, Jesus é amor. Mas isso acontece lá no final. A revelação de Jesus sobre amor é lá em João. E aí Paulo vai lá no princípio. Gente, Deus escreveu um livro para as pessoas conhecerem Ele. E a primeira coisa que Ele põe nesse livro é, no princípio, Deus criou. A primeira revelação que nós precisamos de ter acerca de quem Deus é, Ele é o Criador. E como Criador, meus irmãos, Ele tem direito sobre a sua criação. Abre comigo em Isaías 44. Não precisa abrir, eu só vou ler aqui, mantenha em Atos. Se você exalta uma qualidade de Deus, um atributo pessoal de Deus, mas se você faz isso tirando ou menosprezando ou em detrimento das outras qualidades de Deus, dos outros atributos, você está criando um Deus falso para si. Então Isaías 44, 24 fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço tudo e que sozinho eu estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Mais à frente, Isaías 45, do 6 ao 9, fala assim, para que saiba desde o nascente do sol até o poente que, além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu que promovo a paz e eu que crio os conflitos. Eu sou o Senhor e eu que faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto, que as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Meus amigos, existem muitos textos que vão reafirmar isso, na verdade a Bíblia inteira está afirmando isso, mas por fim eu queria ler Apocalipse 4:11, que diz, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por que Ele é digno? Porque Ele criou todas as coisas e pela sua vontade elas vieram a existir e foram criados. Amém? Amém ou não amém? Então, lembrando do Alberto, né? Sabe Deus? Aquele Deus, o que criou todas as coisas. É muito fácil a gente pensar em Deus como amor, mas é muito difícil a gente conceber a revelação de que Ele é de fato o Criador. Por quê? Porque como Criador, Ele pode ordenar a forma com a qual nós devemos de viver. Porque Ele tem direito de fazer isso. Se Ele criou, Ele tem total direito de fazer isso. Amém? E aí a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 2, Ele vira para Abraão e fala assim, você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer.
E aí o que cada um faz? Então, por que Deus está dizendo para Adão o que ele deve fazer? Porque ele tem autoridade para isso, aquele que criou. Ele tem o direito de determinar como a sua criação vai viver. Você consegue entender um pouquinho do quão sério é o pecado agora? Será que o pecado começa a fazer um pouquinho mais de sentido? Mas amém. Vamos avançar. Deus é um Deus santo. Ele não é apenas o Criador, mas Ele também é um Deus santo. Se você olhar para o tabernáculo de Deus, o tabernáculo é a expressão de quem Deus é. Tá? Tudo aquilo que Ele faz ali vai revelar quem Ele é. E no tabernáculo era um lugar santo dentro da comunidade de Israel, mas separado. Ou seja, no tabernáculo ele era santo, já era separado. Mas lá tinha um lugar que era santo e tinha um outro lugar que era santo dos santos, o santíssimo lugar. O que estava dizendo? Que Deus é santo, santo, santo. Se você abrir comigo em Isaías 6, no versículo 3, todo mundo conhece essa passagem. Isaías tem uma visão, ele vai até o trono de Deus e ele vê os anjos e os céus adorando o Senhor, e eles estão adorando, declarando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, não tem outro atributo, você pode procurar a Bíblia inteirinha, não tem outro lugar que vai falar que vai levar a terceira potência ali, quem Deus é? Não tem. Deus, você não vai ver a Bíblia falando Deus é amor, amor, amor. Você não vai ver a Bíblia falando Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas você vai ver em vários lugares das Escrituras Ele sendo tido como santo, santo, santo. O povo judeu era assim, irmãos. Quando eles queriam dar ênfase em alguma coisa, quando aquilo era importante para eles, o que eles faziam? Eles repetiam. Lembra de Jesus? Ele falava, em verdade eu vos digo. Então, ou seja, ele estava querendo dizer, aquilo é importante. O quão será importante o aspecto da santidade de Deus? Mas o que significa ser santo? Ser santo, como nós todos já sabemos, significa separado. Mas esse separado, ele tem dois aspectos. O primeiro é separado de algo, do mal, do pecado, certo? E o segundo é separado para algo. Então, não tem como você olhar para uma pessoa e dizer que ela é santa se essa pessoa simplesmente é alguém moralmente legal. Ele é santo. Por quê? Porque ele não peca. Ele é um cara legal, ele paga os impostos, ele não rouba, ele não trai a esposa, ele não faz mal a ninguém. Isso é ser santo? Não. Por quê? Porque qualquer religião causa isso. Eu estava até discutindo na barbearia ontem. Cara, qualquer religião, você não precisa do evangelho, você não precisa da igreja para ser uma pessoa moralmente boa, segundo os olhos da sociedade. Não precisa. Você não precisa. Uma pessoa santa não é apenas alguém que se afasta do pecado, mas é alguém que corre para Deus. É alguém que vive uma vida em devoção ao Senhor, que está buscando a glória do Senhor. Amém? Quem é santo aí? O povo ficou com medo de falar que é santo, você viu? Tem alguma coisinha aí. Só um aqui que é santo, aleluia. Glória a Deus. Então, ser santo envolve essas duas coisas aí ao mesmo tempo, ser separado de algo, do mal, do pecado, mas ser separado para Deus, ok? Só que, cara, no princípio não tinha pecado, né? Deus era santo no início? Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Vamos lá. Sim ou não? Acorda. Oh! Então, o que fazia Deus santo? O que fazia Deus santo? Se não tinha pecado, mas ele era santo, o que fazia dele ser alguém santo? Pode responder, gente. Alguém responde aí, por favor. É sempre assim, Dua, galera? Você fala, galera, não, é ruim, né? Nossa, estou entendendo. Amém. Então, é muito simples. Apesar de não haver mal e pecado, Deus era santo e Ele é santo porque
Ele busca a sua própria glória. Ele está voltado a si mesmo. Ele é devoto a si mesmo. Ele está separado para a si mesmo. Então, se você parar para pensar, é muito difícil a gente pensar nesse aspecto, porque quando alguém busca a sua própria glória, você fala que essa pessoa é o quê? Convencida, né? Fulano é convencido, ele só fala dele mesmo, ele gosta que o povo elogia ele, e não sei o quê, e tal. Então, quando alguém está buscando a sua própria glória, você tem esse consentimento. Só que, cara, ele é Deus, né? Então, tem o que fazer. Ele é Deus. E aí, você vai ver que ele busca em todo o tempo a sua glória. Lá em Isaías 37, 35, ele fala que ele vai restaurar a sorte de Israel, mas não por causa de algo que Israel fez, mas ele vai falar, eu vou fazer isso por amor de mim mesmo. Deus busca a sua própria glória o tempo todo. Você sabe qual que é o prazer de Deus em Jesus? Jesus é a imagem exata de quem Deus é. O prazer de Deus em Jesus é Ele mesmo. É porque Jesus veio glorificar o Pai. Ok? Então tem uma mensagem aí que o povo fala, você é o centro das afeições de Deus, né? No caso, você não é não. Não é. Sabe qual que é o centro do coração de Deus? Ele mesmo. Aleluia, né? Cadê? Alguém dá um aleluia aí, por favor. Meu Deus, vocês estão aí, velho? Caraca. Meu Deus. Então a gente falou um pouquinho sobre idolatria, e só para finalizar esse ponto e avançar, porque senão já passei tempo demais. Se Deus não valorizar a sua própria glória acima de tudo, ele vai ser considerado idólatra. Porque o que é idolatria? Idolatria é isso, você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, você valorizar outras coisas acima de Deus. Entendeu? Então, se Deus te valorizasse acima dele mesmo, ele estaria sendo idólatra, ele estaria idolatrando você. Mas ele é santo e ele não vai fazer isso. Amém? O problema disso é que a gente fica pensando, mas Deus é amor e não sei o quê. E a nossa mentalidade acerca do amor é totalmente deturpada. A gente acredita que amor é você ficar falando para o outro que ele é bonitinho, que ele é não sei o quê. Isso não é amor. Você sabe o que é amor? Amor, dentro da perspectiva bíblica, é você querer o bem do outro acima do seu. E qual que é o bem último da humanidade? É Deus. Então não tem como. Sabe, Deus, ele é um Deus amoroso, por quê? Porque ele se deu. Não tem outra coisa melhor para você receber. Por que ele se torna um Deus bondoso? Porque ele deu de si mesmo para nós. Amém? Quantos são felizes por isso? Amém, vocês estão vivos, glória a Deus. Está muito ruim, né, Edu? Está muito ruim, foi mal. Mas Deus não é só o Criador santo, Deus também é justo. O Nialdo falou para mim que vai falar sobre esse ponto aí amanhã, então eu vou só dar uma passadinha aqui bem rápida. Salmos 11, versículo 7 diz que, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos verão o seu rosto. Salmo 145, 17 também diz que o Senhor é justo e todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Então, o que significa Deus ser justo? Significa que tudo aquilo que Deus faz e toda vez que Ele age de forma correta. Ele faz aquilo que é certo. Toda a obra de Deus é correta. Amém? O problema é que quando a gente pensa em justo e em justiça, a nossa mente caída, a gente tem a ideia de que é igualdade. Sabe? Justiça é você tratar todo mundo igual. Deus tem que ser justo, ou seja, Ele tem que salvar todo mundo, Ele tem que amar todo mundo. Isso não é justiça. Para nós brasileiros, isso é justiça, mas isso é igualdade. E quem implantou esse pensamento errado nas nossas mentes foi Karl Marx, não foi a Bíblia. A Bíblia diz que as bases do trono de Deus é justiça e equidade, não justiça e igualdade. Opa! E o que é equidade, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Então, igualdade não é justiça, tá bom? Quando a gente fala que Deus é justo, a gente não está falando que Ele vai tratar todo mundo igual. Nós estamos falando que Ele vai dar a cada um aquilo que merece. Opa! Aleluia! A gente vê um caso muito legal que exemplifica muito bem isso, é quando, em Gênesis 18, quando Abraão, então imagina só, Deus desce e Deus está indo destruir uma cidade. Ele está indo matar um monte de gente. Deus gosta de fazer essas coisas, Deus gosta disso. Ele gosta de matar gente, é porque vocês não lêem a Bíblia direito, mas Ele gosta. Então Deus está indo lá matar um monte de gente, Sodoma de Gomorra, botar fogo na cidade e tal.
Aí Abraão, lembra que o primo dele está lá? Abraão é amigo de Deus, Deus para antes no caminho para almoçar com Abraão. Muito legal esse texto, né? E aí quando Deus está lá almoçando com Abraão, Abraão depois na hora de despedir fala assim, Deus, e se tiver um justo lá? É lógico que Abraão está... Né? Estou resumindo, tá? Estou resumindo. Então, Abraão vira para Deus no versículo... Em Gênesis 18, no versículo 25, e ele fala assim, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Ou seja, quem está falando aqui? O seu jeito, a sua forma, não é essa, é não igual, longe de você tal coisa, você não faria isso. Eu te conheço, você é meu amigo, você não vai fazer isso. É isso que ele está falando aqui. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o padrão de justiça é não igual. Amém? É engraçado, né? A gente não pensa muito nessas coisas. Deus matou homens, mulheres e crianças. Sodoma e Gomorra. Será que o Deus do dilúvio é o nosso Deus? Já parou para pensar nisso? Acho legal nos desenhinhos, né? Nunca tem uns corpos boiando nos desenhos, já viu? É interessante. Nunca tem. A Amanda queria, né? Eu vou enfeitar o quarto da Helena com a Arca de Noé. Eu falei, mas você vai desenhar os corpinhos? Aí ela não quis, né? Bom, Êxodo 34 vai falar assim, a partir do 5 até o 7. Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Na sua Bíblia provavelmente vai estar bem maiúsculo esse nome aí. E passou adiante de Moisés proclamando. Peraí, gente, só para vocês... Estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? Amém? Então o que está acontecendo aqui? O próprio Deus veio, tá aí, ó, tá falando, que o Senhor desceu na nuvem, tá? E o que o Senhor fez? Ele proclamou o nome do Senhor, tá? Então no versículo 6 vai falar assim... Olha o que Deus, ou seja, esse aqui é Jesus, tá? O Tylon falou sobre isso aqui é Jesus, tá? Então, o que Jesus está falando acerca de Deus? Ele está falando, Senhor, Senhor, versículo 6, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião do pecado. Essa parte a gente gosta muito, né? Mas aí tem a outra parte que fala assim, contudo, ele não deixa de punir o pecado. Ele castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Aleluia! Quem pode dizer um aleluia aí? Ninguém, né? Coisa linda. Tá bom, então. Então, amém? Vamos avançar aqui um pouquinho. Deus é o padrão de tudo aquilo que é certo. Se toda ação de Deus é correta, se toda ação de Deus é certa, se existe um padrão, sabe? Aquilo que é correto, aquilo que é certo, não é um padrão no qual eu e você precisamos se encaixar ali, né? O que é certo? Peraí, eu não posso furar o sinal vermelho, então é um padrão que eu preciso respeitar, eu preciso me encaixar aquilo. Só que Deus, ele é certo, não tem um padrão que é maior que ele, não tem nada que ele, sabe, vai se encaixar, não tem. Ele não vai se encaixar nada, ele é o próprio padrão. As coisas vão se encaixar em quem ele é. Vocês estão comigo? Ele é o padrão daquilo que é justo. Então, por isso que você vai, às vezes, tem uma vez que eu e o Nelton estavam pregando o evangelho no lugar que a gente trabalhava, e aí a pessoa falou assim, mas por que o homossexualismo Deus odeia e não sei o quê? Eu falei assim, é simples, porque ele não criou desse jeito. Porque tudo aquilo que foge da intenção criativa de Deus é errado. Está fora do padrão. Está fora de quem ele é. Então, se você não sabia responder essa pergunta, agora você sabe. Glória a Deus. E aí a gente tem um dilema muito legal. Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Então, tá, agora vamos lá. Essa semana eu vi um caso de um cara que foi preso, ficou 4 anos preso, porque acharam que ele tinha assassinado uma criança lá, um menino. Não sei se vocês viram isso, alguém viu essa notícia aí? O cara ficou preso 4 anos, e aí foi solto porque descobriram que não foi ele. Cara, isso é terrível, não é? Fala sério, você não ficou indignado assim? Eu fiquei indignado.
Agora, pensa comigo, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que isso para o Senhor é uma abominação. Você condenar uma pessoa que é justa é abominável aos olhos de Deus. E da mesma forma o contrário. Presidente Lula, aleluia, né? Você soltar e tratar alguém que é merecedor de culpa, você tratar um ímpio como inocente também é abominável. Deus tenha misericórdia do Brasil, aleluia. Então, imagina aí uma pessoa no sentido de certa, né, e tal, e ela chega diante, ela tem um filho, minha filhinha, Deus me livre, tá arrependido. E aí alguém chega, pega minha filha, estrupa minha filha e mata minha filha. Imagina você nessa situação, você tem um filho, e isso acontece com você. E aí, pega um cara, descobre um cara, tem prova, tem tudo. E aí as pessoas levam ela para o juiz, e o que o juiz faz? O bandidinho vira para Jesus, para Deus ali, o justo juiz, e ele fala assim, me perdoa aí, eu estou arrependido, foi mal. Eu não vou fazer mais não. Quem já prometeu isso para Deus? Levanta a mão aí. Eu não vou fazer mais, prometo. E aí Deus vira e fala assim, ó, tá vendo? Que bonitinho, se arrependeu. Então tá bom, vai lá. Pode, tá solto, tá livre. Você, como você vai ficar? Você não vai ficar com raiva assim? Você não vai ficar indignado? Cara, como assim? Então, o que ele está dizendo aqui nessa passagem é exatamente isso. Para Deus, isso é abominável. Deus é justo e Ele não vai tratar o ímpio como justo. E Ele não vai tratar o justo como ímpio. Como Abraão falou lá acerca de Noé, Deus, longe de ti. Tratar os dois de forma igual. Longe de ti fazer isso. Deus não vai fazer isso, Ele é justo. Amém? Tem quanto tempo ainda, Du? Mentira. Tá mentindo aqui, cara, dentro do... Mentira. Então, isso é um grande problema. Vocês concordam comigo que isso é um problema? Só que o que é a solução desse problema? Qual é a solução desse problema? Ou melhor, por que Jesus é a solução desse problema? Vamos lá, é um Deus santo e justo. Imagina só, é um Deus santo e justo. E Ele olha para nós e Ele vê um povo caído, pecador, mau. A coisa mais justa que Ele deveria fazer é condenar todo mundo. O que é o pecado, irmãos? 1 João 3,4 fala que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, cada pecado que você comete é uma transgressão da lei de Deus, e Deus é um Deus justo, e Ele é o justo juiz, e Ele precisa punir cada pecado. E aí Tiago 2 vai falar assim que não adianta se o cara guardar toda a lei, mas ele pecar em uma coisa, ele pecou em toda a lei. Qual que é a natureza do pecado, irmãos? A natureza do pecado, ela tem 3 pontos: ação, atitude e natureza. Porque quando a gente pensa em pecado, a gente pensa, aquilo que eu fiz. Esse é o ponto mais, é a ação. Está falando ali, por exemplo, do cara que comete o adultério. Entende o que eu estou querendo dizer? Estão comigo? Amém ou não? Aleluia, vocês estão comigo. Então, o outro ponto é a atitude. Isso está falando de desejo, ou seja, de cobiçar alguém no coração. Lembra que Jesus fala, olha, se você olhar, antes na lei era se você for pego no ato. Agora não, se você olhar, você já adulterou. Essa é a atitude. E o terceiro ponto, e mais profundo, é a natureza. Ou seja, a natureza intrínseca dentro de nós que gera em nós essas atitudes, essas inclinações e essas ações. E a natureza gera a atitude gera a ação. Estão comigo? Ok? Então, nesse cenário, você deveria de pensar assim, tá, então tô tenso, né? Porque se eu estou parado e eu estou pensando alguma coisa, eu estou pecando. Quem já viu aquele meme? Parado, eu estou errado. Faço isso, estou errado. Não sei o que, estou errado. Tudo eu estou errado. É o homem aí. Exatamente. Parado, você está errado. Dormindo, você está errado. Andando, você está errado. Aleluia. Inclusive, agora você está errado. Gênesis 6, 5,
qual é a opinião de Deus sobre o homem. Isso é o que eu estou falando, tá? Mas vamos ver a opinião de Deus sobre o homem. Gênesis 6, 5 fala assim, isso aqui foi antes do dilúvio, tá? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eu gosto dessas palavrinhas, é só má continuamente. Ou seja, toda a imaginação do coração, irmãos, está falando de dentro. Essa é a realidade do homem. Aí Deus falou assim, vou matar todo mundo. Aí achou Noé, tal, salvou Noé. Aí depois, lá em Gênesis 8, versículo 21, depois que matou todo mundo, o dilúvio baixou, Noé fez um sacrifício. E aí diz assim, sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração, eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E aí a gente pode até pensar, caraca, agora sim, né? Salvou um bom, agora os filhos dele, agora todo mundo vai ser bom e vai dar tudo certo. Não. Porque a imaginação do homem continua má desde a sua meninice. A realidade do homem não mudou, o interior do homem não mudou. Quando você olha para você, você se considera mal? Ou você ainda acha que você é bom? Porque você vem à igreja, porque você ora e lê a Bíblia, porque você jejuma. Mas depois a gente fala disso, não dá tempo, né, Edu? Dá não, amém. No caso, acabou, amém. Então, para encerrar, como o Edu, eu queria ler com vocês o texto que o Edu leu também, em Efésios, no capítulo 2. Para encerrar, não quer dizer nada, né, Edu? Amém? Acharam? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós. Então, é legal, Paulo começa falando assim, ó, vocês estavam mortos, né? Vocês, eu não. Aí, do nada, ele começa a incluir, peraí, todos nós andávamos nesse mesmo espírito outra vez, segundo as inclinações, ou seja, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da... como também os demais. Filhos da ira quer dizer que nós fomos concebidos em pecados, quer dizer que quando nós nascemos, nós já nascemos destinados à ira de Deus, a receber a ira de Deus. É isso que quer dizer filhos da ira, ok? Então, eu lembro que Salmo, né? Salmo, Davi fala assim, nossa, eu nasci, como é que é, Davi? Em pecado eu fui concebido. Cara, tudo que ele conhecia era pecado. Em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Davi reconheceu isso. Isso é legal. Então, isso é um resuminho aqui de tudo, né, de um pouquinho aqui do que a gente tocou. Mas aí entra o versículo 4, que é um resumo do Evangelho. Mas Deus, sendo rico em misericordiosa, por causa do grande amor com o qual nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabe, o próprio Deus, Ele nos livrou da sua própria ira. Ele bebeu o cálice da sua ira para nos livrar. E o que é legal? Que fala que Ele é rico em misericórdia. Você sabe por que Ele tem misericórdia de nós? Não é porque Ele achou em nós alguma coisa legal, não. Ele não achou que a gente era bom. Ele não achou nada em nós que pudesse ser digno de misericórdia. Sabe aquele pensamento, o fulano de tal tem um potencial de ser salvo e não sei o quê. Ele não achou isso. Zezé de Camargo, né? Não sei se é o Zezé, Luciano, sei lá. Ele converteu agora, né? Não sei se vocês viram aí. Aí tem gente que fala assim, nossa, ele tinha muito potencial para ser salvo. Agora ele vai, né? Imagina esse cara cantando para o reino de Deus. Quem nunca pensou assim, atira a primeira pedra? Então, não, a misericórdia de Deus não quer dizer que Ele viu alguma coisa em nós. Lembra de Romanos 9? Deus fala, Romanos 9,15 diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, não tem nada a ver se a pessoa tem um potencial para o reino de Deus, alguma coisa do tipo. Nada a ver. Amém? E aí ele fala assim que, por causa do grande amor com o qual nos amou. Irmãos, sério, repete assim, Ele me amou.
Parece ser coach, né? E tal, parece coisa de igreja, mas é sério. Ele me amou. Ele nos amou a ponto de nos escolher. Gente, se ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, quer dizer que ele decidiu escolher você. Ele decidiu fazer de você não mais o alvo da ira de Deus, mas tornar você salvo da ira dele. O Szinho, né, do Superman, que faz toda a diferença ali no caso. Então, irmãos, por causa do seu grande amor que ele nos manifestou, ele nos amou. Só que mesmo que ele tenha misericórdia, mesmo que ele nos ame, se ele simplesmente nos perdoar, seria injusto. Era necessário que alguém bebesse a sua ira. Era necessário que alguém pagasse por esses pecados. Esse alguém foi Jesus. Você pode levantar, por favor, ficar de pé. Não dá tempo de falar sobre isso. Primeiro João, no capítulo 4. Versículo 8 ao 10 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, e nisto se manifestou o amor de Deus em vós. Então, em algumas versões vai falar que nisso disso se mostrou o amor de Deus em vós, em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito, ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Em outra oportunidade a gente fala sobre o que é propiciação e essas coisas todas, mas o ponto é, irmãos, Deus quis, Ele decidiu, era necessário, havia uma necessidade que o amor dele encontrasse a justiça, e a cruz é esse ponto. A cruz é esse lugar onde a misericórdia, o amor de Deus e a justiça exigente de Deus se encontram. Jesus, que é o próprio Deus, ele decidiu vir e tomar da ira de Deus. Irmãos, a ira de Deus é separação. Causa a separação. Uma das causas principais da ira de Deus é a separação. Nós fomos separados de Deus. Mas Ele nos poupou e enviou o seu Filho. E aí o Filho de Deus foi separado uma vez do Pai, para que eu e você não precisássemos mais estar separados dEle. Ele nos uniu ao Pai. Já pensou nisso? A Trindade, sabe a Trindade? A Trindade se separando, já pensou nisso? A Trindade se separou por um momento para que nós fôssemos inseridos na promessa. Isso consiste o amor que Ele manifestou, Ele entregou o seu Filho. Ele precisava que isso fosse visto, Ele precisava manifestar isso a toda a criação. Ele precisava que isso acontecesse, havia uma necessidade.